A paz do Senhor mais uma vez para as irmãs. Louvado seja o Senhor. Me chamo Diaconisa Cláudia. Eu congrego na Assembleia de Deus, Rio de Água Viva, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Louvado seja o Senhor, meu pastor da Carlos. Louvado seja Deus. Me sinto muito alegre por poder estar aqui neste momento com as irmãs. Está chovendo bastante aqui, está começando o trovão. Mas vamos ver até onde o Senhor vai permitir que a gente fale aqui no nome de Jesus. É o que Deus me deu, né, esta tarde, né? O Senhor já tem me dado essa palavra já há um tempo. Louvado seja o Senhor, está em Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 ao versículo 35, e o tema é a manifestação da glória de Deus. Louvado seja o Senhor, a qual diz assim: o título da leitura diz o rosto resplandecente de Moisés. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Louvado seja o Senhor. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegarem também todos os filhos de Israel a ele, lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar, eles pôs um véu sobre o rosto. Mas, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecia. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, é uma palavra que edifica. Louvado seja Deus, porque nós sabemos que quando o rosto resplandece, é porque a glória do Senhor está manifesta na minha vida e na sua vida. Louvado seja o Senhor. Resplandeceu o rosto significa que Deus demonstra favor, alegria, aprovação, bondade e presença favorável, como um brilho de luz que traz paz, restauração e vida. Louvado seja o Senhor. Quando o homem e a mulher, aleluia, se coloca diante de Deus, com seu coração, com a sua mente, com todo o seu interior, aleluia, diante do Senhor, glória a Jesus, aleluia, a glória, ela é manifesta. A glória, louvado seja o Senhor, ela resplandece na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Uma vez o meu pastor, ele estava fazendo um estudo, e realmente isso é verdade. Quando nós estamos na casa do Senhor, orando de joelhos, louvado seja o Senhor, depois de 20 minutos, a gente orando e clamando, a gente começa a sentir aquele fogo te invade, aquele fogo inunda a sua mente, inunda o seu interior. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você ficou muito tempo conversando com Deus durante muito tempo. Então o seu corpo não suporta. Louvado seja Deus, aleluia. A presença. O seu corpo não suporta. Louvado seja o Senhor. Você está ali diante dele, conversando com ele, e de alguma forma, aleluia, resplandece em você, resplandece no seu interior, resplandece na sua mente. E quando nós estamos na casa de Deus falando com o Senhor, que maravilha é sentir a presença de Deus. Que maravilha é saber que Ele está nos ouvindo, aleluia, e no momento certo vai atender as nossas petições. Louvado seja Deus, aleluia. E o brilho de luz que traz paz, restauração e vida.
sendo uma imagem de aceitação e amor, devido especialmente na bênção sacerdotal bíblica. Em Números 6, 24 e 26, louvado seja o Senhor, temos a bênção sacerdotal. Oh Deus, louvado seja o Senhor, que o Senhor resplandece, aleluia, sobre nós o brilho. Louvado seja o Senhor. É uma coisa que, oh glória a Jesus, é uma coisa que Deus já deixou para a minha vida e para a sua vida, na sua palavra, na bênção sacerdotal. E é o oposto, louvado seja Deus. O que resplandece em nós quando Deus ele está é o oposto, louvado seja o Senhor, de ter o semblante fechado ou zangado, indicando de que Deus está com um relacionamento íntimo de graça com a pessoa. Porque quando nós, aleluia, resplandecemos o brilho de Deus, resplandecemos que Jesus ele está na nossa vida, que o Espírito Santo está falando mais alto, aleluia, o nosso rosto resplandece somente alegria, resplandece somente paz, resplandece somente fé, aleluia. Podemos estar passando por algo, aleluia, muitas das vezes horrendo, a qual muitas das vezes nós não suportamos, aleluia, mas o nosso rosto tem sempre que resplandecer alegria, não, aleluia, um rosto de uma pessoa amarga, de uma pessoa amargurada, rancorosa, não, porque, aleluia, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em você, Cristo vive em nós, louvado seja o Senhor, não importa, aleluia, o que a vida tem trago para você, aleluia, não importa, louvado seja o Senhor, o que tem falado de você, não importa pessoas que se levantam, louvado seja Deus contra a sua vida, contra a vida da sua família, louvado seja o Senhor, mas os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, e quando a gente confia em Deus, louvado seja o Senhor, o rosto sempre vai resplandecer, a glória do Senhor sempre vai estar na minha vida, sempre vai estar na sua vida, louvado seja o Senhor, aleluia. E Deus, ele é o Deus que pode todas as coisas, ele pode agir de maneira diferente, louvado seja o Senhor. E eu trago agora para as irmãs 3 lições aqui na manifestação da glória de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia! Lições de vida. Louvado seja o Senhor. Vou estar passando aqui para as irmãs. Louvado seja Deus. A primeira lição é sermos guiados por Deus. Nós, aleluia, para resplandecer, aleluia, na minha vida e na sua vida, a glória do Senhor, para resplandecer, aleluia, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, ela diz o quê? Que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, louvado seja o Senhor, e que para que isso venha, aleluia, se concretizar na nossa vida de verdade, aleluia, louvado seja o Senhor, porque nós somos guiados por Deus. Louvado seja o Senhor. No Salmo 23, versículo 2 ao versículo 4, louvado seja o Senhor, ele diz, aleluia, uma ênfase a qual nós temos que estar, aleluia, guardar. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler aqui para as irmãs, aleluia, Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso e maravilhoso. Salmo 23, do versículo 2 até o 4, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Louvado seja o Senhor, quando nós somos guiados, louvado seja Deus, a vara e o cajado do Senhor, elas nos consolam. Louvado seja o Senhor, Ele refrigera a minha alma, Ele refrigera a tua alma, Ele nos guia na vereda da justiça. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. E eu andei aqui procurando homens
e mulheres que foram guiados por Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. O primeiro que eu achei foi Abraão, louvado seja Deus, chamado para sair de sua terra e ir para uma nova nação. Louvado seja Deus. Moisés, guiado a libertar o povo de Deus na escravidão. Enoque andou com Deus de tal forma, de tal maneira que foi arrebatado. Josué, Gideão, Sansão, louvado seja o Senhor, lideraram com a orientação do Espírito Santo de Deus. Filipe, o evangelista, guiado pelo Espírito Santo para pregar ao eunuco. Louvado seja o Senhor. E que não dizer das mulheres que foram guiadas por Deus. Maria, mãe de Jesus, escolhida por sua humildade, a fé para dar à luz o Salvador. Débora, a profetisa e juíza, aleluia, que guiou Israel à vitória. Esther, a rainha corajosa que intercede pelo seu povo. E Ruth demonstrou fé, aleluia, lealdade, aleluia, tornando, louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, antepassada de Jesus. Ruth demonstrou fé, lealdade, tornando-se antepassada de Jesus. Oh, glória a Jesus! E Maria Madalena, fiel seguidora, que foi testemunha da ressurreição. Priscila, missionária que junto a Áquila ensinou a fortalecer a igreja primitiva. E que não dizer de Sara, Joquebede, Raabe, louvado seja o Senhor, e Abigail, mulheres que agiram com coragem, fé, em momentos de decisões. Louvado seja Deus, esses personagens comuns em suas fraquezas tornaram-se extraordinários ao aceitarem o direcionamento divino em suas vidas. Louvado seja Deus. E eu faço essa pergunta, aleluia, para mim e para você nessa tarde. Oh, glória! Você tem ouvido Jesus falar? Louvado seja o Senhor. Você tem aberto seus ouvidos para atender o chamado? Aleluia, você tem aberto os seus olhos, louvado seja o Senhor, para ver o direcionamento que Deus tem colocado no seu caminho. Aleluia, você tem aberto os seus lábios para falar aquilo que Deus manda. Oh, louvado seja o Senhor, porque não basta somente ter o brilho do Espírito, não, aleluia. Não basta somente resplandecer na face, na minha face, na tua face, o brilho do Espírito Santo, não, aleluia, não basta somente isso, irmãs, porque tudo tem um propósito debaixo do céu, para a minha vida e para a sua vida, louvado seja o Senhor. Abre a sua mente agora e veja, louvado seja Deus, e sinta o seu chamado diante de Deus. Esses homens e mulheres que eu falei aqui, louvado seja o Senhor, são muitos, louvado seja Deus, mas todos estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Todos, louvado seja o Senhor, não tiveram medo quando ouviram, eles foram, eles obedeceram, louvado seja Deus. Será que eu e você, nós temos obedecido a voz? Aleluia, temos ouvido e temos obedecido o que Deus está mandando eu fazer, o que Deus está mandando você falar, aleluia, o que Deus está mandando, vai. Será que você tem ido? Será que você tem obedecido aquilo que Deus tem colocado na tua mão? Será que você diligentemente tem sabido fazer aquilo que Deus está mandando você fazer? Aquilo que Deus está mandando você falar, aleluia, porque eu disse anteriormente que nós somos sal, nós somos luz. Aleluia, o sal ele foi feito para dessalgar, o sal ele foi feito para dar sabor à comida. Louvado seja o Senhor, aleluia, ao alimento. Se botarmos um arroz e um feijão no fogo e nós não botarmos sal, nós não conseguimos comer. Podemos comer sim por causa da fome, mas vai estar sem sabor. Aleluia, oh, louvado seja o Senhor. Que a nossa vida nesta tarde não venha estar sem sabor. Aleluia. Porque se a minha vida está sem sabor, não tem como eu botar sabor na vida de ninguém.
Aleluia. E quem é que bota sabor na minha vida se não é Jesus? Aleluia. Se não é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, nós não temos sabor. Aleluia. 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 Para transformar a vida de ninguém. Aleluia. Se nós não brilharmos, louvado seja o Senhor, aleluia. Se nós não brilharmos, aleluia, na vida daquele que está perdido, na vida daquele que está na escuridão, aleluia, quem é que vai brilhar? Deus, ele te chamou, Deus, ele me chamou para fazer a diferença, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Aleluia. Mas muitas das vezes, aleluia, louvado seja o Senhor, a sua vida, aleluia, está de cabeça para baixo. A sua vida, aleluia, está sem rumo, está sem direção. Louvado seja o Senhor. E isso tem atrapalhado tudo, louvado seja Deus. Isso tem atrapalhado de você se levantar como mulher de Deus, aleluia, de deixar ser usada pelo Senhor. Isso tem atrapalhado eu, aleluia, louvado seja o Senhor, porque quando a gente fala da gente mesmo, a gente não erra, louvado seja Deus. Então se coloca hoje como sal da terra, se coloca hoje como luz do mundo, deixa o Espírito Santo de Deus te usar, aleluia, louvado seja o Senhor. Moisés, quando ele desceu daquele monte, oh glória, aleluia, quando ele desceu daquele monte, o seu rosto, ele estava brilhando, oh glória, o rosto dele estava brilhando, mas ele em si não sabia que o rosto dele estava brilhando, que estava resplandecendo a glória do Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor. E ele desceu humilde. Oh, glória. Ele desceu humilde. Aleluia. Com um desejo no seu coração para chegar àquele povo e a mostrar. Ele estava alegre, igreja. Ele estava alegre e queria mostrar para aquele povo, o povo de Israel. Aleluia. Que Deus tinha falado com ele naqueles 40 dias e 40 noites dentro daquele monte. Aleluia. A única coisa que ele queria era descer e a mostrar. Olha, Jesus, Deus mandou fazer isso aqui, Deus mandou fazer aquilo ali, Deus mandou fazer aquilo lá. Aleluia, louvado seja o Senhor. E ele não estava nem vendo como é que ele estava. Louvado seja Deus. Ele só queria descer com as instruções. Aleluia, porque ele não queria que Deus se afastasse daquele povo. Oh, glória. Aleluia. Ele não queria. E quantos de nós, louvado seja o Senhor, busca, aleluia, para que a face, para que o brilho de Deus, louvado seja Deus, permaneça dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, aleluia, no nosso trabalho, na escola, através de nós, se coloque na brecha nesta tarde. Se coloque na brecha nesta tarde, porque Deus, ele tem muito para fazer através da sua vida, através da minha vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Foi dado a nós esta responsabilidade de falar que Jesus salva, cura, liberta, que a Jesus foi dado todo o poder de transformar a mente, de transformar coração, porque é o que acontece, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, louvado seja o Senhor, aleluia. Mas, para ter acontecido conosco, levantou-se alguém de algum lugar e falou para mim, falou para você, que Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura, ele te ama, quer te salvar. Louvado seja o Senhor. Então se coloque na brecha nessa tarde. Seja sal, seja luz. Oh, glória. A segunda lição, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 3. Louvado seja Deus. Deixa eu abrir aqui o Provérbios. Oh, Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Provérbios capítulo 3, versículo 6 e o versículo 7. Aleluia. Jesus diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A segunda lição é Deus que tem que ficar à
frente das nossas vidas. Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Provérbios 3:6. E ele endireitará as tuas veredas. Oh, glória a Jesus. É ele que endireita. É ele que bota tudo no lugar. Tudo que está fora. Louvado seja o Senhor. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Oh, glória! É porque nós não deixamos, aleluia. Louvado seja o Senhor. É Deus que tem que ficar à frente de nossas vidas. Mas será que nós temos deixado? Será que nós temos deixado Deus ficar à frente das nossas vidas? Oh, glória! A primeira coisa que tem que sair da minha vida e da sua vida é o orgulho. Aleluia, nós nos vestimos, muitas das vezes, aleluia, de santo, de santa, louvado seja o Senhor. Enchemos o nosso peito e batemos no nosso peito, eu louvo bem, eu prego bem, aleluia. Eu limpo a casa do Senhor bem, louvado seja o Senhor. Eu sei fazer uma ornamentação muito bem feita. Eu sei evangelizar muito bem, louvado seja Deus. E deixamos o orgulho tomar conta do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, aleluia. Mas Moisés, quando ele desceu daquele monte, resplandecendo, aleluia, a tua face, o brilho do Senhor, oh glória, ele não se encheu de orgulho, aleluia, ele não bateu no peito e disse, eu sou o tal, eu subi no monte e fiquei lá com Deus 40 dias e 40 noites, estou cheio da presença. Não, ele não se encheu de orgulho, ele foi humilde. Sabe por que ele foi humilde? Porque ele passou para frente. A intenção dele era de passar para frente o que ele tinha recebido do Senhor. Louvado seja Deus. Será que tem acontecido comigo e com você? De você receber do Senhor, aleluia, e querer passar para frente aquilo que Deus tem te dado. Louvado seja Deus. Se Deus tem te revertido, coloque a mão na cabeça, sim, aleluia, deixa ser usada através das suas mãos, o batismo com o Espírito Santo na vida do seu irmão. Aleluia, se Deus te tocar na rua, bota a mão na cabeça do drogado e repreenda, louvado seja o Senhor, aleluia, a vontade, o vício, repreenda no nome de Jesus, porque através da tua mão, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação, aleluia, oh Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, Deus, Ele quer te usar de maneira diferente. Louvado seja o Senhor. Não bota a mão no seu peito dizendo, eu posso, eu sou. Louvado seja Deus. Deus me usa. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se eu não estiver no culto, a glória do Senhor ela não desce. Aleluia. Oh, glória. Não somos nada, irmãos. Não somos nada. Oh, glória. Não somos ninguém. Aleluia, somos partícula de terra, aleluia, oh glória, e se não for o Senhor na minha vida e na sua vida, nos usando como Ele quer, aleluia, nós não somos nada. A palavra do Senhor, ela diz, aleluia, aleluia, que nós somos como uma folha seca que vai aonde o vento levar, oh glória. Aleluia, e eu me conformo com isso, sabe por quê? Porque eu quero ir aonde o Espírito Santo me levar. Oh, glória! Oh, o Espírito Santo quer me levar para o sul, eu vou. Quer me levar para o norte, eu vou. Oh, glória! O que importa é a presença. O que importa é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos move, é Ele que nos movimenta para adorar o Senhor e Espírito em verdade. Aleluia! Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos dar um passo sequer. Oh, Deus Todo-Poderoso e exaltado é o Senhor. Aleluia. E a terceira lição, oh glória, que nós aprendemos nesta tarde, terceira e última, eu já estou indo, louvado seja o Senhor, eu já estou indo para o final, irmãos, em nome de Jesus. A terceira lição é, se
possuirmos a marca e o brilho de Cristo em nossas vidas, nós seremos pessoas diferentes. Oh, aleluia! Se estivermos a marca do Senhor e o brilho do Espírito Santo, oh, aleluia! Podemos abrir a nossa boca e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não falo mais eu, mas Cristo fala através de mim. Aleluia! Oh, glória! Que Ele venha usar você nesta tarde. Que Ele venha me usar nesta tarde. Quando e que forma, de que maneira Ele quiser, mas se coloque na brecha e deixa ser usada pelo Senhor. Oh, glória a Jesus! Cantarai xaramandaio. Pois Ele quer te usar de forma, de maneira diferente, a qual muitos vão olhar, aleluia, e não vão acreditar, aleluia, quando olharem para a sua face e verem o brilho do Espírito Santo resplandecente dentro do teu rosto, dentro dos teus olhos, aleluia, porque o Espírito, ele se manifesta na minha vida e na sua vida. Amém, amadas? Louvado seja o Senhor, que Deus ele possa continuar falando melhor em cada coração. E eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém.